dia a todos. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está aqui no presencial, pessoal que está acompanhando a gente de casa também, os guerreiros que estão lá em casa, nossa querida Mariane Castro, a Cleide hoje que está em casa, João Cleante, a Lara, todos que estão aqui presentes também, sejam bem-vindos. Esse sábado pela manhã aqui bastante produtivo, tiveram agora há pouco o Léo Santana do Universo Júris, né, que esteve aqui com vocês, nosso querido professor Rafael Medeiros. E vamos aqui dar continuidade com o direito civil, né? Então, quero registrar também que aos sábados pela manhã, graças a Deus, a Thalia está tratando a gente cada vez melhor. Teve até um chocolate quente aqui, viu? Acho que foi pelo fato do Anderson ter vindo aqui, aí melhorou aqui as coisas. Ela disse que não foi não, mas eu acredito nela. A Thalia é gente boa. Então, vamos lá. Gente, nós vamos iniciar aqui a analisar a sexta disciplina do direito civil. Nós já falamos das 5 anteriores, já falamos de parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil e coisas. Nós já falamos sobre 5 disciplinas do direito civil, finalizamos direito das coisas na aula passada e hoje a gente vai falar sobre 2 disciplinas que estão intimamente ligadas, que é família e sucessões. Tá bom? Então, sobre o direito de família, nós vamos falar aqui sobre os principais aspectos, né, o que é mais cobrado na prova da OAB. E o primeiro tema que a gente vai falar sobre direito de família seria sobre a capacidade núbio, tá? Eu estou selecionando aqui, ó, capacidade núbio, os impedimentos para casar, as causas suspensivas para o casamento, regime de bens, alteração do regime, divórcio, união estável, relações de parentesco e alimentos. Esses são os temas que realmente são mais cobrados em termos de direito de família. Tá? Então, primeiro ponto que a gente vai trazer aqui, da capacidade núbio. Gente, a partir de que idade o Código Civil possibilita a realização do casamento? 16 anos. Então, é uma idade que está aí compatível com a idade da emancipação. Então, é uma idade semelhante. Então, a lei fala que a partir dos 16 anos, o sujeito tanto pode ser emancipado, como também ele adquire a idade núbio para o casamento, tá certo? Professor, existe casamento antes dos 16 anos de idade? Gente, a partir do advento do Código Civil de 2002, não existe mais essa possibilidade. Antes disso, ocorria que era para evitar a penalização criminal decorrente daquela situação em que antes dos 16 anos eles já conviviam como se casados fossem, existia um procedimento chamado de suprimento de idade, que era quando a pessoa ainda não tinha os 16 anos de idade, o juiz poderia dar esse suprimento de idade. Hoje em dia não mais existe essa questão de suprimento de idade, a lei veda essa possibilidade, portanto, casamento somente a partir dos 16 anos de idade, ok? Alguma pergunta, Cláudio? 16 anos, eu esqueci. Nessa idade ainda precisa da permissão do consentimento dos pais? Sim, muito importante. O Cláudio está perguntando se aos 16 anos de idade ele ainda precisa do consentimento dos pais? Perfeito, positivo a resposta, precisa sim. Ele tem 16 anos de idade, já tem idade núbio para casar, ou seja, idade apta ao casamento. Entretanto, ainda é menor de idade. Portanto, ele precisa do consentimento dos pais para casar. Apenas é uma idade que a lei autoriza que o casamento seja realizado a partir dessa idade. Mas por ser ainda menor de idade, ainda precisa do consentimento dos pais, tá? Um outro fator importante é aquela questão da emancipação. Uma vez emancipado, ele já pode casar por si só. E se os pais dão apenas o consentimento para o casamento, uma vez que eles casam, automaticamente eles vão estar emancipados. Então, eles podem fazer pelas 2 vias. Se o pai dá consentimento para o casamento, automaticamente, em decorrência do casamento, eles estarão emancipados. Mas se o pai apenas dá autorização para eles se emanciparem, eles podem casar a qualquer tempo, porque já tem a capacidade plena, tá certo? Então, capacidade núbio, 16 anos, tá? Artigo, gente, 1521, ele vai trazer aqui os impedimentos para casar.
Impedimentos para casar, gente, são vedações legais. Isso quer dizer que se alguém conseguir casar diante de alguma dessas hipóteses do artigo 1521, o casamento será nulo e não anulável, porque trata-se de uma formalidade, de um requisito exigido pela lei, tá certo? Então, artigo 1521, a lei diz que não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, não há possibilidade de casamento de ascendente para descendente. Os afins e em linha reta, ou seja, os parentes não podem casar-se uns com os outros, né? Inclusive os afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante, né? Então, mesmo que não haja um parentesco natural, consanguíneo, existe esse impedimento legal de adotante com adotado, tá certo? Quarto, os irmãos, né, não podem também. Quinto, o adotado com filho adotante, nesse mesmo sentido. 6, as pessoas casadas. Gente, isso é muito suscetível de ocorrer. Isso porque não existe um sistema unificado em termos de Brasil. Nacionalmente, não existe um sistema unificado dos cartórios. Então, é bem possível, por exemplo, que o sujeito case aqui no Ceará e vai embora para o Rio de Janeiro e consiga casar no cartório lá do Rio de Janeiro. Porém, o que a lei determina? É nulo o casamento de pessoas já casadas, não pode casar. Então, esse segundo casamento, ele será um casamento nulo e não anulável, tá? Não mais. A questão da bigamia foi retirada, né? Esse artigo foi revogado do Código Civil, do Código Penal. Não existe mais a questão do crime de bigamia, tá certo? E, por último, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Gente, se a pessoa realizou um homicídio ou pelo menos a tentativa de homicídio em relação ao cônjuge, não pode haver o casamento dessa pessoa com quem foi o agente, né? Com quem foi a pessoa que realizou ali esse crime em relação ao falecido, né? Ao cônjuge. Então, a lei traz aqui esse impedimento, aqui é um impedimento de ordem legal, que traz aqui em seu bojo aqui um contexto moral, né? Então, não podem casar. Primeiramente, o que a gente precisa definir aqui? Eu trouxe aqui o artigo, gente, literalmente, porque as questões de prova da OAB e questões em geral que abordam essa parte aqui do casamento, elas vão confundir impedimentos para casar com causas suspensivas. Então, os impedimentos para casar estão aqui no artigo 1521, que são esses aqui que a gente viu. E aí vale reforçar aqui com vocês que todos esses artigos que eu estou trazendo aqui, eu trago artigos pontuais. Eu falo de um assunto e trago assim os principais artigos. Então, esses artigos de fato são os artigos que merecem certamente a análise de vocês, tá bom? Então, isso, perfeito. O artigo 1521, ele vai trazer as hipóteses que não podem casar. São as causas impeditivas para o casamento e que resultam em nulidade, tá bom? Agora, o artigo 1523, ele não traz as causas impeditivas do casamento. Ele vai trazer causas suspensivas. E a doutrina nos indica que as causas suspensivas são aquelas que a lei aconselha. A lei diz, não devem casar, tá bom? Então, as hipóteses do artigo 1523 são, não devem casar. Primeiro, o viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens. Gente, o sujeito faleceu, deixou uma viúva, o processo de inventário está em andamento. Ela pode casar? Pode, não é uma nulidade, apenas a lei recomenda. Porque isso pode gerar o quê? Uma confusão patrimonial. Então, questão de prova que pode abordar essa temática, ela vai confundir o candidato com as causas impeditivas do artigo 1521 com as causas
suspensivas do artigo 1523. 1521 é nulidade, não pode casar, e 1523 apenas uma recomendação legal. A lei diz que não devem casar exatamente para evitar ali uma possibilidade de confusão patrimonial, como foi o caso aqui do inciso 1. Segundo, a viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até os 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Então, gente, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, aquela pessoa que teve o casamento nulo ou anulável, ela não poderia casar dentro desse prazo aqui que a lei está estabelecendo, até 10 meses do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, tá certo? Mais uma vez, tentando preservar ali uma confusão patrimonial, tá certo? Terceiro, o divorciado enquanto não houver homologada a partilha de bens. Aqui é muito comum. A pessoa se divorcia e imediatamente ela já casa com outra pessoa. Esse casamento é nulo ou anulável? Não é nulo porque não é a hipótese do 1521. A lei não traz isso como impedimento, a lei traz isso como recomendação. Por que a lei recomenda que ele não case? Porque antes de homologada a partilha de bens, ele já vai construir um novo patrimônio com a nova cônjuge e a partir daí pode gerar uma confusão patrimonial do patrimônio anterior com o patrimônio atual da nova relação, do novo casamento, tá certo? Então é mais uma recomendação, enquanto não tiver homologado a partilha de bens do casal, ele não pode casar. Professor, por que não vai ter sido homologada a partilha de bens no processo de divórcio, gente? Pode ser que o juiz decrete o divórcio já da pessoa, mas os bens ainda fiquem a ser partilhados posteriormente. Então, o divórcio não é mais uma questão controversa no direito de família. É uma questão legal, porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Então, basta a pessoa querer realmente para requerer o divórcio. A partilha de bens é uma questão secundária que vai, obviamente, fazer parte desse processo de divórcio, mas não vai impedir o divórcio em si. Qual é a recomendação que a lei traz aqui no artigo 1523? O divorciado. A lei diz que ele já está divorciado, porque a justiça já decretou o divórcio. Mas, embora ainda não tenha sido feita a partilha de bens, não é recomendado que ele case, para não haver uma confusão patrimonial com um novo casamento. Outras pessoas que a lei não impede. Pense numa confusão, né, Mariane? Eu costumo dizer que é de fato o fator mais complicado numa ação de divórcio, realmente a partilha de bens. Porque quando as pessoas decidem fazer o divórcio, geralmente elas estão decididas quanto a essa questão do divórcio em si. Mas a partilha de bens geralmente é o que dá mais conflito mesmo nesse tipo de processo. Isso. Existe esse ditado que quando você casa é meu bem, quando você se divorcia são meus bens, né? Mas é apenas se não existir mais o amor, viu? O amor prevalece. Ou pelo menos deve prevalecer, né? Gente, essas últimas pessoas que estão aí no artigo 4º, no inciso 4º do 1523, é mais uma recomendação legal. Não devem casar o tutor e o curador com seus representados, né? Exatamente para não causar um conflito. Gente, se um tutor ou um curador casa com seu representado, o tutor com o tutelado, o curador com o curatelado, esse casamento é válido? É válido. Ele não é nulo. Apenas ele é anulável caso, por exemplo, exista ali alguma fraude patrimonial. O Ministério Público, por exemplo, ele vai poder fiscalizar esses atos de representação do tutor em relação ao tutelado, por exemplo, tá? São anuláveis. Então, vamos só definir. Questão de prova sobre essa parte do direito de família. Causas impeditivas do artigo 1521 tornam o casamento nulo. Causas suspensivas, que são apenas recomendações da lei do artigo 1523, tornam o negócio anulável, ok? Vamos para frente. Regime de bens. Gente,
questão de direito de família é muito comum cobrar regime de bens. Então vamos pontuar aqui os regimes de bens que nós temos no nosso Código Civil. Primeiro regime de bens, regime de comunhão parcial. Esse é o regime legal. Por que a doutrina chama de regime legal? Porque na omissão dos cônjuges, esse regime será adotado por lei. É o regime de comunhão parcial de bens. Ok? Nesse regime de comunhão parcial de bens, nós temos bens comuns do casal e bens particulares de cada um dos cônjuges. Será bens particulares dos cônjuges, aqueles adquiridos antes do casamento, permanecem sendo bens particulares, e bens comuns após o casamento. Esse é o regime de comunhão parcial de bens. Segundo regime, regime de comunhão universal. A nossa amiga Caiane está perguntando se tem a possibilidade de existência de bens particulares após o casamento no regime de comunhão parcial de bens. Trazendo aqui como exemplo, se ela compra o bem só com seu próprio dinheiro. Não existe essa possibilidade legalmente, Caiane, porque esse que você falou é exatamente o regime de participação final nos aquestos. É um regime muito inteligente esse, porque possibilita que mesmo depois do casamento, se você comprar o carro sozinha, esse carro é só seu. Se ele comprar o apartamento sozinho, o apartamento é só dele. Agora, se vocês comprarem a casa de praia juntos, aí essa casa de praia vai ser para partilha de bens. Esse regime é inteligentíssimo, porque possibilita a contribuição em concorrência para a formação do patrimônio de forma bilateral, né, em que todos possam concorrer para a elaboração do patrimônio. Tá? No regime de comunhão parcial, independente do marido ter adquirido tudo sozinho, a mulher acaba tendo direito à metade dos bens. Ou se a mulher adquiriu tudo sozinha, o marido acaba tendo direito à metade dos bens. Tá certo? No caso do parcial, o que pode ocorrer é que anterior ao casamento, ele tinha uma casa. Ela, então, não teria direito, porque foi antes do casamento. Porém, a melhoria que foi feita nessa casa anterior ao casamento, e houve um recurso, então, da esposa, aí nessa melhoria ela teria direito, mesmo a casa, mesmo imóvel tendo sido anterior ao casamento. Confirma? Sim, confirmo, perfeito. O Cláudio está trazendo aqui, gente, um questionamento da seguinte forma. Sim, os aluguéis são frutos muito bem colocado aí pelo Cláudio e o David. Gente, ó, são situações que já foram objeto de questão de prova, essa questão dos frutos adquiridos pelo patrimônio anterior. Suponha que o casal casou e já tinha um imóvel, o marido já tinha um imóvel, já era só dele, é só dele, portanto, não entra na meação do casal. Agora, após o casamento, eles fizeram uma reforma nesse imóvel e de 100 mil reais ele passou a valer 200 mil reais em razão dessa melhoria que foi acrescida ao bem. Portanto, nessa melhoria de 100 mil reais a mais, vai entrar na meação, 50 mil de cada um. Da mesma forma, o dinheiro dos aluguéis. Eu já vi uma questão exatamente nesse sentido, David, do dinheiro dos aluguéis. A questão trazia que o imóvel era somente de um dos cônjuges, mas no advento do divórcio, a outra, no caso a esposa, reclamou para si, fazendo parte da meação, o valor decorrente dos aluguéis durante todo aquele período de casamento. Obviamente vai fazer parte da meação, porque após o casamento ela não vai ter direito ali ao imóvel que é anterior, mas os frutos gerados já faz parte da meação. Então, no caso de direito de família é muito comum cair questão sobre regime de bens. Então, os bens anteriores não fazem parte da partilha dos bens do casal no regime de comunhão parcial. Mas os frutos desse bem após o casamento entra sim
na partilha de bens, como é o caso dos aluguéis, tá bom? Até o divórcio, né? Isso, até o divórcio. Perfeito, bem colocado, até o divórcio. Gente, terceiro regime, separação obrigatória de bens. Gente, o regime de separação obrigatória de bens é aquele caso bem conhecido do sujeito que já tem 70 anos de idade e resolve casar. Nesse caso, ele só pode casar por amor. Não se fala mais em partilha de bens para ele. O regime dele é de separação obrigatória, tá? E a mocinha que casar com o senhor de 70 anos de idade, ou o mocinho que casar com a senhora de 70 anos de idade, ele já tem que saber que não vai fazer parte da partilha de bens. Tem que casar por amor. Não que seja só por amor apenas a partir dessa idade, né? Desde sempre a pessoa já casa por amor, né? Vamos lá. Próximo regime, separação. Oi? O regime de comunhão universal, muito bem lembrado, eu passei foi direto. Regime de comunhão universal, eu passei direto para o obrigatório aqui, do parcial para o obrigatório. Regime de comunhão universal. O universo, ele dá a entender de universalidade, né? Então, no regime de comunhão universal, todo o patrimônio pertence a ambos os cônjuges, seja o patrimônio anterior ao casamento e seja o patrimônio posterior ao casamento, inclusive bens de herança. Porque no regime de comunhão parcial, vejo que mesmo após o casamento, você supõe que o sujeito recebeu uma herança, mas essa herança não se comunica, porque é um direito pessoal. Mesmo depois do casamento, se ele receber herança, essa herança é só dele. Agora, o detalhe é, se o regime de casamento for comunhão universal, aí não há bens particulares, mesmo sendo tudo é dos dois. Aqui o amor é maior ainda, aqui o amor é grande. Regime de comunhão universal, tudo pertence aos dois, independente da data do casamento. Oi? Não, mas isso acontece em todos os regimes. Isso vai acontecer indubitavelmente em todos os regimes. Viu? Vamos lá. Então, deu para entender aí, o regime de comunhão universal é bem tranquilo, é bem fácil, tá, gente? E último regime, participação final nos aquestos. Gente, esse é o mais... Oi? Convencional, separação convencional. Hoje eu estou apressado, viu? Não, hoje eu estou apressado, é porque tem muita coisa, mas tranquilo, vai dar certo. Regime de separação convencional, esse aqui é tranquilo, esse é o do sabido. Porque o de separação obrigatória é aquele que depende da lei. Independente dele querer ou não, a lei já impõe que seja separação obrigatória, que é o caso dos 70 anos de idade. Separação obrigatória vai ser decorrente da lei. Agora, existe também o regime de separação convencional. Independente da idade, independente da lei, eu posso chegar lá e vou me casar, eu posso dizer, olha, eu estou casando por amor, mas se é por amor, a gente vai provar que é por amor agora, ninguém vai falar em bens. Eu vou deixar meu patrimônio só para mim e também não quero o seu, você fica com o seu só para você. Esse é o regime de separação convencional. Aqui o amor é maior ainda, porque quando a pessoa casa no regime de separação convencional de bens, a pessoa prova que é por amor, que ela está dizendo assim, eu não quero os seus bens, eu quero só o seu amor. Então ela já vai ciente de que tudo vai ser de cada um, entendeu? Porque tem gente que acha que a prova de amor é o regime de comunhão universal, para dizer que tudo é dos dois. Não, a prova de amor maior é de separação, que ele diz assim, olha, você está casando não é com os bens, é com a pessoa. Então, o amor é maior ainda no regime de separação de bens. Esse é o melhor regime, porque não vai ter a confusão patrimonial no processo de divórcio. Quando quiser se divorciar, pronto, cada um do seu lado, ninguém fala mais de patrimônio, tá? Gente, no regime de separação convencional tem um detalhe, a gente não fala mais de patrimônio para meação de bens. Agora, pensão alimentícia tem direito? Sim.
Claro que sim, porque se existir a dependência econômica, vai, independente de ser separação. Então, cuidado para não confundir. Separação diz respeito à partilha de bens, ok? Para os filhos e também para o ex-cônjuge, desde que exista a dependência econômica. E isso vai existir em quaisquer dos regimes, tá bom? É um preceito legal, inclusive fundamentado na própria Constituição Federal, no princípio da dignidade humana. Independente de partilha de bens, não existe bens a partilhar, ok. Mas se existe dependência econômica, por exemplo, quem tem os provimentos econômicos da família é o marido e a mulher é do lar, por exemplo. Mesmo que seja no regime de separação de bens, apesar de não ter bens a partilhar, ela por ser do lar e ter convivido por meio do casamento com aquela pessoa e ter dependência econômica dela, ela tem sim direito à pensão alimentícia, tá certo? O grande detalhe é que a pensão alimentícia para o cônjuge é diferente da pensão alimentícia para os filhos, né? É diferente no quesito temporalidade, né? No quesito temporal. Por quê? Para os filhos, ela vai ser até os 18 anos, se persistir ainda aquela questão do entendimento jurisprudencial dominante, né? Que pode prosseguir até os 24 anos de idade. E para a mulher é temporária também. Existe ali o caráter da temporariedade. O professor não tem idade, não? Não, é enquanto persistir a dependência econômica. Então, se ela tiver ali, por exemplo, um novo casamento, conseguir um emprego, aí vai deixar de existir aquela questão da dependência econômica, tá certo? É exatamente por isso que vai existir a temporariedade na pensão alimentícia para o ex-cônjuge. A Caiane está citando uma hipótese de a ex-cônjuge receber a pensão e ela não buscar a sua independência econômica. Então, existe esse caráter de temporariedade. É exatamente para isso. Então, como é que a justiça arbitra essa temporariedade? Se a pessoa, por exemplo, ela era do lar e, não, por exemplo, não fez, adquiriu qualquer profissão, não fez qualquer faculdade. Geralmente, a justiça arbitra o tempo de formação na faculdade, por exemplo, 5 anos. Então, ela arbitra ali o tempo que dá certo. Se a pessoa já está na faculdade, por exemplo, o tempo para concluir a sua formação e ser inserida no mercado de trabalho. É nesse sentido, tá? Gente, para finalizar, participação final nos aquestos. Esse é o regime mais inteligente, mais moderno, conforme eu mencionei agora há pouco, porque possibilita, mesmo após o casamento, existirem bens comuns e particulares do casal, tá certo? Então, esses são os regimes de bens no direito de família. Chegamos aqui no divórcio. Passou o amor, acabou o amor, chegamos no divórcio. Gente, a lei fala que a sociedade conjugal ela termina pelo divórcio, né? Que é o que a gente vai falar agora. Tem outras hipóteses aqui também, né? Que rompe o vínculo conjugal, como por exemplo a morte de um dos cônjuges, né? Então nós temos aqui, ó, o artigo 2 da lei 6515, né? Que é a lei do divórcio. Quando é que ocorre o rompimento da sociedade conjugal? Pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento. Olha aí a lei trazendo a diferença. Nulidade ou anulação, são coisas distintas, né? Nulidade é as hipóteses do 1521 e anulação é aquelas hipóteses de anulabilidade do 1523, tá? Gente, essa questão da separação judicial não existe mais, tá certo? Agora existe só divórcio. Antigamente aqui tinha aquela questão de você primeiro separar, tinha separação judicial e depois que era o divórcio. O prazo era 2 anos. Primeiro você entrava com o processo de separação. Aí 2 anos depois entrava com o processo de divórcio. A lei tinha a pretensão de que durante esses 2 anos, quando chegasse lá no processo de divórcio, existia aquela possibilidade do juiz perguntar: é isso mesmo que vocês querem? Tem possibilidade de reconciliação? Aí se a pessoa quisesse, não se divorciaria, encerrava a separação judicial. Mas atualmente só existe um único processo, é o processo de divórcio. Não existe mais essa questão da
da separação judicial, tá certo? Ressalvadas aquelas questões de conflito em relação à impossibilidade de convivência do casal. Então, atualmente nós temos a lei do divórcio. Um beijo para você, viu, Anderson? Também o Anderson tá pegando muita corda do Alex, cara. Ele tá cada vez mais doutrinado pelo Alex. Ainda bem que o Alex vai passar um tempo fora fazendo doutorado lá em Portugal. E aí o Anderson vai ficar aqui mais tranquilo. Ele vai ficar mais tranquilo, porque ele tá gaiato igual o Alex. Entrou nesse instante aqui na sala, fazendo aqui as gaiatices. Então vamos lá, gente. Tava falando para vocês da ação de divórcio. Não mais. A separação de fato, ela não influencia mais na questão do divórcio. Não existe prazo para você separar e se divorciar posteriormente. Atualmente existe apenas a ação de divórcio. Você entra diretamente com o divórcio independente de prazo da separação, tá certo? Então, artigo 2 da Lei 6515, ela vai trazer as hipóteses de rompimento da sociedade conjugal, pela morte dos cônjuges, nulidade ou anulação do casamento e pelo divórcio, tá certo? Então, gente, ó, importante aí no slide de vocês, divórcio extrajudicial. Facilitou bastante para a realização do divórcio, porque geralmente o divórcio ele é um processo demorado, assim como o processo de inventário, né, no âmbito do direito de família e sucessões. Mas a lei possibilitou tanto o divórcio como também o inventário extrajudicial. Desde que seja consensual, você pode fazer direto no cartório. Isso ajudou bastante. Mas tem alguns requisitos que vocês não podem esquecer. Somente pode fazer o divórcio diretamente no cartório, divórcio extrajudicial, se for consensual, primeiro requisito. Segundo, inexistência de filhos menores ou incapazes. Se tiver um menorzinho ali para poder colocar a pensão alimentícia, não pode ser pelo cartório. O tabelião não vai ter essa prerrogativa de arbitrar uma pensão alimentícia. É por isso que tem que ser na justiça. Se tiver filho menor, mesmo que seja consensual, tem que ser consensual, mas na justiça. Terceiro, necessidade de ser assistido por advogado. Então, mesmo que seja extrajudicial, você tem que contratar um advogado para fazer a petição de divórcio consensual, assinar juntamente com vocês e, naturalmente, 20%. Que é uma parte boa, porque vocês estão se formando para isso. Esses 20% vão fazer parte da vida de vocês, que é a melhor parte. Né? Oi. Posteriormente, né, quando aquele amor todo, aí eles podem fazer o casamento novamente, né? O David está perguntando aqui se um casal se divorcia e depois volta aquele amor todo de novo. Ele é que está dizendo aqui que volta o amor de novo. Se arrependeu. Rapaz, por incrível que pareça, eu peguei um caso semelhante recentemente de um sujeito com 70 anos de idade e vieram a se divorciar, certo? E aí, posteriormente, a realização do divórcio, chegaram lá, o senhor tinha 70 e a senhora tinha 40 e poucos, mas ela resolveu se divorciar. Mas aí, posteriormente a esse divórcio, alguns meses depois do divórcio realizado, aí surgiram novamente no escritório querendo anular o casamento. Aí eu falei, respondendo a questão do David, somente eu posso anular o casamento nas hipóteses do 1521, se fosse algum motivo de nulidade, ou do 1523, se fosse aquelas hipóteses onde o casamento fosse não recomendado. E aí eu ia justificar alguma daquelas hipóteses para tentar entrar com ação anulatória. Ou se o divórcio foi realizado, por exemplo, mediante coação, estado de perigo, que não foi o caso, já que foi consensual o divórcio. Mas eles me procuraram para tentar anular. E aí o que eu fiz a orientação? Casem novamente. Porque para mim entrar com ação anulatória, eu teria que ter um fundamento legal para isso. Então o fundamento legal é casar de novo. Então eu teria que casar de novo. Pois é, eu acredito que também
influenciou um fator patrimonial também, porque com o rompimento do vínculo conjugal acabou deixando de existir a dependência econômica e, portanto, a pensão por morte caiu por terra no momento do divórcio. E aí, posteriormente, uma reflexão ou alguns conselhos, algum sonho, algum passarinho falou: olha, a pensão foi embora pelo divórcio, que besteira que você fez. Aí procura novamente o advogado, aí o advogado foi 10 mil para divorciar. Mas se você quiser anular novamente, casar de novo, vamos mais 10 mil e fica tudo resolvido. O importante é o amor, a gente tem que priorizar o amor acima de tudo. Então nós vamos ajuizar, no caso, David, uma ação anulatória do casamento, considerando que o divorciando naquele processo inicial de divórcio, ele já contava com 70 anos de idade, não estava mais no uso das suas faculdades mentais, e aí eu estou fundamentando que o divórcio deve ser anulado para poder contar novamente com aquele prazo do casamento anterior para que ela possa ser dependente e, portanto, titulada à pensão. Mesmo que eles viessem a casar, ela somente iria constituir o direito ao recebimento da pensão 2 anos após o casamento. Então, eu estou tentando anular, fundamentando que ele não estava mais no uso das suas faculdades mentais, para poder ser resgatado aquele período anterior para que ela seja dependente, tá? Então, o direito de família é um direito muito, muito interessante, gente, muito bom de atuar também. Depois ele vai e aponta o erro lá na nulidade. Não é controvérsia não, como é que você fez? Entra com divórcio? Agora que tu viu que era nulo? Não, poderia ser desconhecido, né? Poderia ser a nulidade do casamento dele, que o advogado fez o divórcio, ela poderia ser desconhecida. O fator, por exemplo, de ter sido casado, existe um casamento anterior e as partes desconhecerem, né? Então, não obrigatoriamente tivesse conhecimento. Gente, quais são... Fala. Eu vi um caso uma vez de uma mulher que ela tinha separado de viúva e tudo, e ele morreu de separado, só que ela cuidou dele no final da vida dele. E aí, ela entrou com uma ação e conseguiu receber metade da aposentadoria dele. Perfeito. Ela constituiu novamente uma união estável, porque o divórcio ele rompe o vínculo conjugal, mas se eles continuassem convivendo, como se casados fossem, mesmo após o divórcio, eles estariam constituindo uma união estável, mesmo em casas separadas. Para você ver, existem marido e mulher que moram em casas separadas. Muito comum, às vezes, por exemplo, o marido mora em Fortaleza porque trabalha lá e a mulher mora em Sobral porque trabalha em Sobral. E mesmo assim eles são casados ou vivem em união estável. O que vai definir a união estável, muito importante, são viver como se casados fossem de forma pública e notória e com o intuito de constituir família. Gente, não é só porque um namorado mora junto com a namorada que vai ser uma união estável, não. Porque se no momento da audiência o juiz perguntar qual a intenção de vocês morar juntos? Não, só para namorar mesmo. Vai ficar só para dormir junto, só para ficar de boa. É união estável? Não é união estável. Embora eles morem juntos, não é união estável. Isso é um detalhe importante. Para ser considerado união estável, tem que ter o intuito de constituir família. E outro detalhe, não basta ser a vontade só dela também, não. Ele também tem que, porque ela pode querer constituir família, e ele diz, não, eu estou aqui só de boa. Né? Não, mas isso vai ser só a questão da publicidade. Tem que ter também a publicidade, mas tem que ter a intenção. Tá? E outra coisa, intenção de constituir família não obrigatoriamente é a pretensão de ter filhos. Não é isso. Obviamente que a filiação ela vai contribuir sim, sem dúvida. Mas o casal pode viver juntos, como se casados fossem com a intenção de constituir família, e a família se constitui apenas com os dois. Não precisa ter filho para ser família, tá certo? Os dois, constituir família é ter ali aquele vínculo afetivo perante a sociedade, como se casados fossem, com o intuito de ser uma família, tá?
Não tem mais a... Não tem mais a... Tem a questão de constituir família, por exemplo, eles moram em casa separada, nós tem a questão de constituir família, ela tem ele como marido, e por acidente ela engravida. E aí? Não, não é união estável, não. Ela está dizendo que cada um mora nos seus lares, eles vivem como se casados fossem, né? E ela engravida, uma gravidez acidental. Isso é união estável? Não. Isso foi apenas um erro de cálculo, erro de percurso. Eu estou falando assim, porque ela citou que foi uma gravidez acidental, tá certo, gente? Não vou entrar nessa questão polêmica, não, em relação ao filho e tal, isso aí realmente é outra questão, mas é aquela história. Quem fez as suas coisas, que resolva, né? Que assuma. No caso aí, só pode falar de divórcio se trata de casamento civil, né? Sim, somente se fala em divórcio. O Cláudio está perguntando, o pessoal de casa, só pode se falar em divórcio em caso de casamento civil. Sim, se for união estável, dissolução de união estável. Eu só vou entrar com a dissolução de união estável se a união estável for reconhecida. Se tiver aquele papelzinho do cartório, reconhecida a união estável. Ou então do juiz, reconhecida a união estável. Se eles apenas viveram juntos como casados, têm filho e tudo, é união estável? É. Aí eles vão se separar. Então, no caso, é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Porque primeiro tem que reconhecer, depois dissolver. A pessoa vai no cartório e vai fazer um documento de união estável. É a mesma coisa dele ir lá e assinar logo o casamento civil. Vai dar um direito ao mesmo, é a mesma coisa do direito da união estável do casamento. Mesma confusão, mesma dor de cabeça e tudo, não adianta. Existe, inclusive, gente, muito recente entendimento jurisprudencial, contrato de namoro. Se cair na prova de vocês, a prova pode adaptar temas bem recentes. Eles moram juntos, estão lá de boa, morando juntos, e aí ele ou ela e aí é importante o direito civil, porque o direito civil se preocupa com patrimônio, com dinheiro, com coisa boa, né? Se eles moram juntos, mas são dois, lhes batendo, ninguém vai bater a cabeça com isso, porque ninguém vai preocupar com patrimônio. Agora suponha que eles são namorados, moram juntos, ela é riquíssima e ele lhes batendo. Muito comum acontecer, né? Aí, ela, para preservar o seu próprio patrimônio, não, eu vou fazer um contrato. Ela não quer nem fazer a união estável, porque se ela fizer a união estável, ela já vai estar assinando que dali para frente ele vai ter direito. Ela quer se preservar e fazer um contrato de namoro, já é plenamente possível. Entendimento jurisprudencial pacífico nesse sentido, para a preservação patrimonial, para ficar determinado que a relação deles é apenas de namoro, sem intuito de constituir família. É o contrato de namoro para dizer, nós queremos ficar aqui juntinhos, dormindo juntos apenas de boa, mas é só por amor, não é pelo patrimônio. Deixar bem claro isso. E é muito bom, porque já fica definido ali, para depois não ter confusão de ação na justiça, pedindo metade do outro, etc. Então, direito de família, cada vez mais inovando, trazendo essas hipóteses, né? Oi, Mariane? Sim, registra no cartório. Está interessada, né, Mariane? Mariane, milionária, está preocupada com a situação dessa, então, realmente, lá no cartório você faz esse contrato, é um registro por escritura pública do contrato de casamento, aí vai ter uma validadezinha lá para você preservar o seu patrimônio, tá certo? Gente, efeitos do divórcio. O que é que se discute no divórcio? Nome de casado, liberdade, tá certo? Princípio da liberdade no direito de família. A mulher não é obrigada a colocar o nome do marido, nem o marido é obrigado a colocar o nome da mulher quando vai casar. Da mesma forma, quando vai divorciar, eles podem optar por retirar o nome de casado ou manter o nome de casado também. Isso é possível, tá certo? Segundo, direito aos alimentos para os filhos obrigatórios, filhos menores, e alimentos transitórios para o ex-cônjuge. Certo? Guarda e direito de visita. Gente, a guarda ela pode ser unilateral, direito de visita dos pais, tá? Guarda, ela é unilateral, direito de visita dos pais. O que foi, Adam? O que foi que eu não entendi.
Tem um aluno novo. Quem é? Bota aí para me ver, Adam. Deixa eu ver. Vai, Adam. Oi. Cara, eu não acredito, cara, que o Bruno Marinho, cara, pleno sábado, 11 horas da manhã, cara. Bruno Marinho, eu não tinha visto esse aluno novo, ó, cara. Bruno Marinho, se tu souber que eles estão super animados, eu falando aqui de divórcio, que acabou o amor, que a questão é patrimonial, cara, eles estão super animados. Se eu tivesse falando em matar a gente aqui, tava todo mundo aí em depressão aqui. Bruno Marinho, muito obrigado pela sua presença aqui na minha aula. Eu sabia que você ia se render ao direito civil, porque é muito amor pelo direito civil um professor de direito penal entrar numa aula de direito civil. Muito obrigado, eu me sinto lisonjeado com a sua participação na minha aula, viu? Bruno Marinho, eu sei que tu me ama, cara. Eu sei que tu me ama. E depois nós vamos marcar o próximo desafio do direito civil com direito penal, que é pra gente trabalhar questões aí de direito civil e penal com o pessoal. Né? O Bruno Marinho é um professor que me ama mais na faculdade. Ele dá aula primeiro, no primeiro tempo, e no segundo tempo eu vou dar aula na faculdade. Quando eu chego no quadro da faculdade, tem um coração e tem colocado assim, Diego Peterson, ASS, Bruno Marinho. Ele deixa o coração, né? Ele deixa o coração para me ver lá. Depois eu vou retribuir a homenagem. Na próxima aula tu deixa que eu vou bater uma foto e vou postar, tá bom? Valeu, Brunão. Valeu, cara. Obrigado. Aguarde minha surpresa na aula de Direito Penal, tá bom? Um abração, Brunão. Valeu, cara. Gente, então... Cara, o Bruno Marinho é engraçado demais. Eu fico imaginando... O Bruno Marinho foi meu aluno lá na graduação. Eu fico imaginando o cara ser aluno dele. Eu queria ser aluno dele, só pra me passar a aula toda achando graça, porque deve ser, a gente passa 5 minutos com ele, a gente acha graça, mas a gente assistindo a aula. Vamos lá, gente, ó. Partilha de bens é o quarto efeito do casamento. Nós temos alteração de nome de casado, temos direito aos alimentos, temos também guarda e direito de visita, tá? E a partilha de bens, que é exatamente o último ponto onde gera ali o maior conflito na ação de divórcio, né? Então, esses são os 4 efeitos do casamento. Vamos para frente. União estável é o tema que nós acabamos de falar. A união estável, tá certo, gente? A lei reconhece como união estável, ó, tá aqui os requisitos. A união estável é configurada, gente, com a união entre homem e mulher, configurada com convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, mas nós já falamos aqui os questionamentos sobre isso. Constituição de família não obrigatoriamente precisa ter filho. E outro detalhe importante, Código Civil, mais uma vez, sendo retrógrado nesse sentido, né? O Código Civil copia muito o Código Civil de 1916. Ele inovou em alguns artigos, mas em muitos outros ele apenas copia os artigos de 1916. Portanto, em muitos artigos ele está ultrapassado, ainda trazendo dispositivos do século passado, né? 1916. Então, a lei ainda traz aqui disposições de homem e mulher. Atualmente, né, existem aí o princípio da igualdade entre homens e mulheres, o princípio da dignidade da pessoa humana, que tutelam todos os tipos de casamento e união entre pessoas do mesmo sexo e das mais diversas opções possíveis, tá? Gente, relações de parentesco, nós temos parentesco natural, né, que seria o consanguíneo, civil, que decorre do casamento,
parentesco socioafetivo, que decorre dessa união estável, né? Parentesco por afinidade, que é o parentesco do cônjuge e dos seus parentes. Então, quando você casa, você vai adquirir o cunhado, a sogra, são parentes por afinidade, né? E outra origem, ainda tem o detalhe da sogra, que ela nunca deixa de ser sogra, né? Uma vez casada, uma vez constituída como sogra, não existe existe o rompimento do divórcio, mas o parentesco da sogra permanece. Outra origem. Gente, quem são esses parentes de outra origem? A doutrina cita como exemplo aqui o grau de parentesco decorrente de uma paternidade por inseminação artificial. A pessoa que faz uma inseminação artificial, ela vai adquirir o parentesco com a criança, né? Mas pode ser requerido a paternidade do pai biológico. Obviamente, se conhecimento tiver, existe toda essa questão. E atualmente é possível que a pessoa tenha a paternidade biológica e a paternidade afetiva, né? Então, a pessoa pode ter adotado ali formalmente e colocado o nome do adotando como seu filho, e pode ter sido apenas aquela paternidade afetiva. Então, o vínculo de convivência vai gerar paternidade também. Então, às vezes a pessoa foi filha a vida toda porque criou, e posteriormente aparece o pai biológico. Ela pode manter os dois, sem problema nenhum. Direito de família hoje em dia é regido pelo princípio da igualdade de direitos e da dignidade humana, certo? Os alimentos, gente. Sobre os alimentos, o que a gente precisa definir aqui? Sobre os alimentos, o que a gente precisa definir, gente, é que podem pedir alimentos os parentes uns aos outros. Apenas é comum que o filho peça para o pai. Mas, por exemplo, o pai está velhinho, não tem mais condição de se sustentar e pede alimentos para o filho. Pode socorrer? Pode. A lei diz, pode os parentes pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver. Então, pode um irmão pedir para o outro irmão. Apenas é mais comum que o filho peça para o pai, tá certo? Então, os alimentos podem ser pedidos entre os parentes, uns aos outros, tá certo? Inclusive de maneira complementar. Se você pede o pai e o pai não tem condições o suficiente, você pode pedir o complemento para os avós. São chamados alimentos avoengos, que é o alimento, a pensão alimentícia prestada para os avós, prestadas pelos avós, tá? Gente, inovação, alimentos gravídicos, tá? Os alimentos gravídicos, gente, são aqueles alimentos concedidos ao sujeito ainda no ventre materno, que é o chamado nascituro. Os alimentos ao nascituro. Então, são chamados alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, gente, eles podem ser requeridos pela genitora, tá certo? São os alimentos suficientes para cobrir essas despesas em relação à gravidez, ao parto, tá certo? Uma eventual pré-natal, né? Todo aquele acompanhamento pré-natal, medicamento, tudo isso está dentro dos alimentos gravídicos, né? O grande problema aqui que a gente visualiza é caso, com o advento, o nascimento do nascituro, fique comprovado que a paternidade não era do alimentante. Pergunta: os alimentos gravídicos podem ser objeto de devolução, caso não seja o pai da criança o alimentante dos alimentos gravídicos? Os alimentos, eles são presentes, são fáticos, eles não podem ser devolvidos. O que pode ocorrer é uma ação de indenização por dano moral, que é outra coisa. Mas os alimentos, uma vez concedidos, eles não podem ser devolvidos. Ok? Isso, ação de indenização por dano moral. Gente, o tema da adoção está aqui no direito de família, só para a gente pontuar alguns requisitos básicos, que geralmente é cobrado em questão de prova. Primeiro, os requisitos da adoção. Somente maiores de idade podem adotar.
salvo no caso de casal onde um dos integrantes comprove renda e estabilidade da família. Então, somente os maiores de idade podem adotar. Tá certo? Qual é a exceção que a lei traz para esse caso aqui? Mais uma vez, o direito civil se preocupa com a capacidade econômica, né? Então, por exemplo, se eles forem menores emancipados, mas capacidade econômica, eles vão poder ter direito aqui de adotar. Mesmo sendo menores, comprovando aí a capacidade econômica, vão ter direito de adotar. Olha o detalhe que já caiu em questão de prova, gente. O adotante, ele tem que ter no mínimo 16 anos de diferença da idade do adotado. Tá certo? Porque, por exemplo, eles são casados com 18 anos de idade e vão adotar um menino de 15 anos de idade. Qualquer outra pessoa poderia adotar um menino de 15 anos de idade, sem problema nenhum. Mas eles não podem por conta desse impedimento legal. Tem que ter no mínimo 16 anos de idade de diferença, tá certo? Já caiu questão dizendo que tem que ter 18 anos. Eu já vi uma questão dizendo que para adotar tem que ter 18 anos, os pais têm que ter no mínimo 18 anos de diferença do adotando. Não, tá errado. A lei coloca 16 anos. Letra da lei, tá certo? Alguma pergunta aí, pessoal de casa? Muito importante a sua colocação para a gente definir aqui o inciso 3º de que a adoção ela pressupõe um processo judicial. Existe a chamada adoção à brasileira, né, que é aquela adoção fática, que a pessoa simplesmente constitui laço de convivência e adota aquela pessoa informalmente. E existe também a adoção irregular, que seria aquela pessoa que pega o meninozinho ali, leva no cartório e diz que é dele e registra a criança em seu nome. Isso hoje é mais difícil de acontecer, mas antigamente era muito comum. A pessoa era amigo do tabelião, aí ia lá no cartório e diz assim, essa meninazinha aqui é minha, aí coloca no nome dela. Isso é a adoção brasileira, certo? Então, a adoção ela pressupõe um processo judicial, tá certo? A adoção pressupõe um processo judicial. E aí, esse processo judicial ele acaba sendo bem complexo, porque você entra numa fila de adotantes, tem lá uma fila, um cadastro nacional de pessoas para adotar, que acaba sendo um processo bem complexo. E quarto, os efeitos da adoção só terão validade após a sentença. Esses são requisitos objetivos, tá certo? Então, analisem aí os requisitos objetivos da adoção. Gente, tutela e curatela são dois institutos de representação. A gente precisa observar que a tutela é para menores e a curatela para maiores. Tá? Não confundir tutela com curatela. E finalizamos aqui essa parte do direito de família. A gente vai avançar um pouco aqui para falar sobre o direito de sucessões. Adam, troca o slide para mim, por favor. Então, rapidinho aqui eu faço as considerações sobre o direito das sucessões, tá? Só um minuto. Oi. Estou aqui para assistir sua aula, viu? Pode assistir, ele acha que ele tinha saído. É sério, eu quero entender alguma coisa. Eu sou básico de direito civil. Perfeito, cara. Perfeito. Você será muito bem-vindo, viu, cara? Ele tá querendo aprender de volta. Diz aí, tu tá interessado na questão do divórcio? Mas eu vou dizer, viu, pra Fernanda, viu? Mas a minha pergunta não é de divórcio, não. É sério. Essa parte de tutela, curatela, a gente estuda no ECA também. Lá no ECA tem essa parte de tutela e curatela. Qual é basicamente a diferença da tutela do Código Civil para do ECA? É melhor lá no ECA mais completo, a gente tem que estudar mais
Cara, foi importante, viu, Bruno? A tua questão, apesar de ser de um alienígena no direito civil, né? Porque o cara que é do direito penal, ele é alienígena no direito civil, né? Mas, assim, teoricamente são dois institutos de representação que são fundamentados em leis diferentes. A diferença é exatamente essa, que o Código Civil é uma lei geral, ele fala sobre a matéria de forma genérica, ele apenas traz aspectos conceituais e de que a tutela é para o menor e a curatela para o maior. Aí vem o Código de Processo Civil e traz a regulamentação processual, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer os direitos da criança e do adolescente perante esse Instituto da Tutela. Então, enquanto o Código Civil ele apresenta um instituto de representação e o CPC regulamenta isso, como é a judicialização disso, o ECA ele vai trazer os direitos da criança e do adolescente perante a tutela. Compreendeu? Valeu, Brunão. Gente, vamos avançar um pouco aqui para falar de sucessões. Gente, principais aspectos aqui das sucessões. Tipos de herança, né, e tipos de herdeiro, que a gente vai falar. Capacidade para suceder, aceitação e renúncia da herança, excluídos da sucessão, herança jacente e herança vacante, ordem de vocação hereditária, direito de representação, sucessão testamentária, deserdação, codicilo, sonegados, colação e partilha. É bem rapidinho aqui essa última parte aqui, parte final, é uma parte meramente conceitual para me relembrar vocês aqui em que consiste cada um desses institutos, tá certo? Então, primeiro, gente, o direito de sucessão ele vai se reger pelo princípio Saizinho, né? É o artigo 1784. A lei diz que a herança se transmite com a extinção da pessoa natural, com a morte. Esse ponto a gente precisa só identificar, que o processo de inventário ele não transmite bens para os herdeiros. O que transmite os bens para os herdeiros é a morte. Artigo 1784, ele diz, aberta a sucessão, a herança transmite-se de logo para os herdeiros. Quando é que é aberta a sucessão, gente? Para o direito civil? Com a morte. O processo de inventário apenas vai realizar a partilha de bens, mas é a morte que transfere os direitos para os herdeiros. Tá bom? Tipo de sucessões. Nós temos dois tipos de sucessões. Sucessão legítima e sucessão testamentária. A sucessão legítima independe de qualquer testamento. Basta ocorrer a morte que a própria lei vai transferir para os seus herdeiros necessários a herança. O testamento, gente, é um instrumento pelo qual o titular da herança ele pode dirigir, administrar, conduzir a sua última vontade sobre o patrimônio, certo? A gente vai observar que o testamento ele tem algumas limitações, como, por exemplo, em caso de herdeiros necessários, o testador só pode dispor de metade da herança. Ele pode dispor de metade da herança porque a outra metade obrigatoriamente vai ficar para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários, Bruno Marinho? O cônjuge, os ascendentes e os descendentes, tá? Quem são os tipos de herdeiro? Mas uma dúvida, eu sei que você vai falar sobre isso, mas eu não entendo uma coisa. Irmão é herdeiro ou não é? Irmão é herdeiro, sim. Irmão é herdeiro em segundo grau na linha colateral. Linha reta, nós temos os ascendentes e os descendentes, né? A ordem hereditária é, primeiro vai para os descendentes, ou seja, os filhos, na ausência destes, vai para os pais. Linha reta. Agora, se não tiver os pais, ele não tem filhos e não tem os pais, mas tem apenas um irmão, primeiro vai para a linha descendente, que são os filhos. Se ele não tem filhos, sobe para a linha ascendente, que são os pais. Se ele não tem os pais, vai para a linha colateral. Então, se tiver irmão, o irmão recebe. A lei autoriza a herança até no quarto grau. Ou seja, até o primo ainda recebe, até o filho desse irmão ainda vai receber. Depois daí, não mais, ok?
Gente, quais são os tipos de herdeiro? Nós temos o herdeiro universal, o herdeiro legatário e o herdeiro legítimo. Quem é o herdeiro universal? É aquele herdeiro, gente, que vai herdar tudo sozinho, tá? O herdeiro universal, ele recebe toda a herança. Não porque ele é apenas um único herdeiro, mas não obrigatoriamente por isso. Pode ser que ele realmente seja um único herdeiro. Agora pode ser que existam outros herdeiros e eventualmente os herdeiros façam ali a renúncia do quinhão hereditário que cabe a cada um. E aí ele vai herdar a herança toda. Então esse é o herdeiro universal. Dificilmente isso aqui vai ocorrer, né? Porque dificilmente alguém vai abrir mão de herança para dar para o outro. Mas aqui, se ele se herdar sozinho, ele será chamado pela lei de herdeiro universal. Quem é o herdeiro legatário, gente? Legatário é o herdeiro que recebe coisa determinada. O titular da herança, ele deixa um único bem para aquela determinada pessoa. No testamento, ele deixa um único bem. Ele é o legatário. Então, apenas aquele carro da coleção, apenas aquele bem exclusivo, eu quero deixar especificamente para aquela pessoa. Ele é o legatário, ele é o titular de um bem específico, tá? E os herdeiros legítimos são esses herdeiros necessários aí que vão decorrer da própria lei, como a gente já falou. Sobre o prazo, gente. Qual é o prazo para dar entrada no processo de inventário após a morte? 2 meses, né? 60 dias, tá? Se você não der entrada dentro desse prazo, o que vai acontecer? Não pode mais entrar? Negativo. A qualquer tempo você vai poder entrar com o processo de inventário. Tem gente que entra anos depois da morte. Mas aí a lei vai impor uma multa, tá? Não é que não possa ser realizado o processo de inventário após todos esses anos. Vai poder sim, mas mediante o pagamento da multa. Outro ponto importante que muita gente confunde. Qual é o foro competente para o ajuizamento do processo de inventário? É o local dos bens ou o domicílio do falecido? Os bens... Cara, eu vou colocar essa questão no desafio do direito civil com o direito penal. Cara, tu errou total. Se tu fosse fazer a prova da OAB, tu já tinha errado. Ainda bem que tu trouxe essa dúvida aí pro pessoal daqui da sala acertar. Gente, é o local do domicílio do falecido. O último domicílio do falecido, tá certo? O último domicílio do falecido é o foro competente. Os bens podem ser lá em Fortaleza, mas se ele tinha domicílio em Sobral, o foro competente é o domicílio, o último domicílio do falecido. Então, isso já caiu, inclusive, em questão de prova. Tá aí, ó, artigo 1785, ó, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Errou a questão de graça, Bruno Marinho, só bastava ler aí, artigo 1785. Artigo 1785... Rapaz, esse Bruno Marinho é uma graça, viu? Cara, tu te prepara, viu, cara, que eu vou assistir uma aula de direito penal. Qualquer dia que a tua aula cai sábado de manhã, eu vou assistir a aula de direito penal, mas eu vou te dizer, eu vou assistir a aula de direito penal, vou colocar meu celular no deck, aí eu vou ficar assando um churrasco, tomando uma Heineken gelada e fazendo pergunta ainda para te fazer inveja, viu? Vamos para frente. Ruindade, eu vou fazer isso de propósito. Gente, capacidade para suceder. Quem é que tem capacidade para ser herdeiro? A lei fala no artigo 1798. As pessoas que já forem nascidas no momento da abertura da sucessão. Nasceu, já tem direito de receber ali a herança. Tem um detalhe importante, gente. A lei, ela traz uma terminologia também, ó, concebidas. Então, as pessoas já nascidas ou concebidas. Então, a pessoa está grávida e o outro morreu, mesmo que ele não tenha nascido e não tenha adquirido personalidade jurídica, o nascituro já é herdeiro. O concebido, ele já foi concebido, ele está no ventre materno, ele já é herdeiro. Outro detalhe importante, os filhos ainda não concebidos, eles podem ser indicados no testamento.
Então, por exemplo, o cara fazer um testamento para um neto que ainda não foi nem concebido. Eu vou deixar aqui, minha filha, para o seu filho, que você a menina nem casou, ainda não está nem grávida. Pode ele colocar no testamento um neto que ainda nem existe? Poder pode. Mas esse neto só vai ter direito de herança, artigo 1799, inciso 1º. Ó, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir a sucessão. Então ele pode colocar no testamento, Bruno. Mas esse meninozinho só vai ter mesmo direito se na hora da morte. A lei fala no momento em que abrir-se a sucessão. Abrir a sucessão é a hora da morte. Na morte do titular da herança, se ele já tiver pelo menos concebido, aí ele vai ter direito. Agora, se ele não, ainda está na cabeça ali da mulher, ainda está pensando em fazer um menino, mesmo que ele tenha deixado no testamento, quando ele tiver, não vai ter mais direito. Então, mesmo que tenha lá o filho no testamento, aquela pessoa do testamento, ela só vai ter direito se já for, no mínimo, concebida no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte. Esses detalhezinhos aí são importantes, porque é exatamente esses detalhes que caem na questão da prova, tá certo? Gente, artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também for do testador. Olha aí, Bruno, a lei dizendo que é lícita deixar os direitos, bens para o filho da puta. É isso que a lei está dizendo aí. Vê como o direito civil é interessante, né? É lícita a deixa ao filho da concubina. Ou seja, a lei está dizendo que é lícita deixar os bens para o filho da puta. O filho da puta ele tem o mesmo direito, gente. Ele tem o mesmo direito de todos os outros, igualmente. Tá certo? Depois disso, a gente tem aqui, ó, a aceitação da herança é uma coisa bem simples, tá? A aceitação da herança é o... Você não deixa no testamento e o filho da concubina corre atrás. O Cláudio está perguntando aqui se o titular do patrimônio não deixa no testamento o nome do filho da puta lá para ter direito. Mesmo que ele não deixe no testamento, ele vai ter direito porque os filhos havidos fora do casamento, que é exatamente o filho da puta, ele tem o mesmo direito dos filhos havidos na instituição matrimonial. A lei, nesse caso, apesar de ser uma questão, digamos que é um filho que foi havido fora da instituição familiar, a lei procurou preservar aqui a igualdade entre os filhos, a dignidade humana e, portanto, tutelou o direito desse outro filho, assim como todos os demais, tá certo? Oi. Aí esse mesmo filho, ele perdeu o contato com o pai, certo? O pai veio a morrer, a herança foi dividida para os outros irmãos, e aí depois de um tempo eles descobrem que esse pai morreu. A herança já foi... Gente, o Cláudio está citando aqui um questionamento muito importante. Qual é o detalhe para ele ter direito aqui? É ele já ser concebido na data? Ele está perguntando aqui o detalhe aqui que o sujeito morreu, deixou 3 filhos lá e já foi dividida a herança para esses 3 filhos. Mas ele já tinha outro filho também, que não sabia que era filho daquele cara. Aí ele ficou sabendo depois e quer ter o direito à herança dele. Ele pode? Sem dúvida. Ele pode. Porque o fator principal era ele ser já concebido na data da morte. Então, se ele já era concebido, ele vai ter direito sim. Tá certo? Gente, temos 2 formas de aceitação de herança. Aceitação expressa ou tácita. O herdeiro pode ser chamado, pode ser incluído no processo de inventário para dizer aceito o meu quinhão hereditário. Ou ele pode aceitar tacitamente. Basta ele exercer atos de apossamento, de utilização, de missão na posse da herança. A aceitação de herança ela pode ser expressa ou tácita também. Então, mesmo que ele não compareça no processo de inventário, mas ele assuma a herança, aqueles bens vão ser considerados como uma aceitação tácita, tá? Renúncia, gente. Sobre a renúncia, é importante a gente entender o seguinte, gente. Bruna, é diferente renúncia de cessão de direitos. Então, se existe uma herança de um titular que tem 3 herdeiros, quando um herdeiro renuncia à herança, ele renuncia em favor do espólio.
ou seja, do montante que será dividido para todos os demais herdeiros. Isso é a renúncia, ele pode renunciar. Agora, se ele quer deixar a herança dele para outro herdeiro específico, não é mais renúncia, é uma cessão de direitos hereditários. A renúncia, ele renuncia em favor do montante que é o espólio. Se ele quer transmitir a terceiro, tem que ser uma cessão de direitos hereditários. Pessoal, vocês não podem fazer a prova da OAB sem ler o artigo 1814. Excluídos da sucessão. Gente, é o caso emblemático daquela Susana Richthofen. Excluído da sucessão. Por quê? Artigo 1814 vai trazer a hipótese que a pessoa vai ser excluída da sucessão. Autor ou coautor de homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o autor da herança, está fora. Então, se a pessoa consumou o homicídio ou pelo menos tentativa de homicídio, não tem mais direito de herança. É claro, né, gente? Ora, se o cara tenta matar para poder ter direito de herança, então está fora. Que é uma comunicação do direito civil com o direito penal aí do asilado Bruno Marinho. Então, ó, tem jeito, não tem jeito. Eu falo de civil, de vez em quando eu vou no penal, né, Brunão? Então, ó, tentativa de homicídio. Gente, é só esse crime gravíssimo que vai resultar na perda da herança? Não. A lei fala também nos crimes contra a honra, tá certo? Crime contra a honra, ó, aqui no inciso 2, crime contra a honra, ou seja, difamação, injúria contra a pessoa do titular da herança, vai poder também resultar na perda da herança. Detalhe, não é só contra ele, contra o cônjuge também, tá certo? Então, leiam aí o artigo 1814, tá? Para fazer a prova no que diz respeito ao direito da sucessão. Muito importante o artigo 814. Vocês lembram o que é herança jacente ou herança vacante? Brunão, se a pessoa falecer e não deixar herdeiros, a justiça vai nomear um curador, que seria um administrador para aqueles bens, e vai esperar o prazo de 1 ano para ver se vai aparecer algum herdeiro. Durante esse 1 ano é chamada herança jacente, porque a herança é chamada de herança sem dono, é isso. Herança jacente é uma herança sem dono. Vai passar um prazo de 1 ano dentro dessa curadoria dos bens do falecido. Depois de 1 ano, se não aparecer ninguém, e aí quando eu falo ninguém, pode ser herdeiros, pode ser credores em geral, passar a habilitar nesse processo e receber sua herança ou seus créditos. Passou 1 ano de herança jacente, ela vai ser declarada vacante, tá certo? Então, o sujeito faleceu sem deixar herdeiros, passa 1 ano como herança jacente. Após 1 ano, será declarada herança vacante. Aí quem é que vai ficar com os bens? O sabido do Estado, né? O poder público, que é sabido, não é besta nem nada, ele é muito sabido, entra nas sucessões, entra primeiro em tudo. Primeiro do processo de inventário que paga é a dívida do poder público, Bruno. O juiz manda logo ofício para União, Estados União, Estado e município, para saber se tem créditos a receber. Só os herdeiros só vão receber depois de pagar os créditos tributários, né? Depois créditos trabalhistas e depois os créditos quirografários, que são os credores em geral. Vocação hereditária, gente, está lá no artigo 1829, e aí reitero, nos meus slides, gente, eu estou trazendo aqui poucos artigos, mas são só os artigos principais, que vocês não podem fazer a prova sem ler esses artigos. Então leiam pelo menos os slides. Segunda-feira o meu material de família e sucessões já vai estar na plataforma também, tá certo? Que é um material complementar, mas não deixem de cada uma dessas disciplinas ler pelo menos esses artigos que estão mencionados aqui nos slides, tá certo? Então a sucessão legítima, gente, ó, ela vai se conferir aqui primeiro para os cônjuges, né? Depois para os descendentes, depois para os ascendentes, tá certo?
Artigo 1829 vai trazer aí essa regra da vocação hereditária. Gente, um ponto importante aqui, ó, é que o cônjuge, né, ele vai ser concorrente, né, com os herdeiros, tá? O cônjuge, ele é meeiro e também herdeiro, tá certo? Ele é meeiro porque ele tem metade da herança, metade do patrimônio já é dele, porque são casados, né? E ele concorre com os herdeiros no patrimônio particular, tá certo? Do falecido. Direito de representação, esse é importante. Direito de representação, gente, ocorre da seguinte forma, cuidado para não confundir. Titular da herança, ele faleceu deixando 2 herdeiros. Um herdeiro, que é um filho, está vivo, e o outro filho morreu. Mas esse outro filho que morreu, ele deixou 2 filhos. Gente, o filho morreu primeiro de que o pai. Mas esse filho que morreu primeiro de que o pai, ele deixou herdeiros, deixou filhos, ou seja, netos do falecido. Então, primeiro morreu o filho, deixando seus filhos, e depois que morreu o pai, né? Pergunto, Brunão, esses netos ali vão ter o direito do pai deles? O pai dele morreu primeiro de que o avô, né? Ó, o avô, ele tá vivo ao que morreu. Ele deixou um filho, certo? E esse filho aqui deixou neto, certo? O que ocorre aqui nesse exemplo que eu estou citando é que o titular da herança é o avô. Ele tem R$1 milhão. Só que o avô ainda está vivo e esse filho aqui morreu. O filho morreu. E depois que o filho morreu, 10 anos depois, esse avô aqui foi que morreu, certo? 10 anos depois. 10 anos depois. Esse neto aqui, ó, vai ter direito, já que esse filho aqui, quando o avô morreu, já não tinha mais vida, ele já tinha morrido. Tinha outro, vamos botar aqui que ele tinha outro. Esse aqui tá vivo. Outro filho. Não tinha cônjuge. Ele tem outro filho vivo. Um vivo e um morto. Esse que tá vivo aqui, ele vai receber, obviamente, a herança do avô dele, né? Do pai dele. Ó. Esse recebe. Esse que já morreu, ele já morreu aqui, mas ele deixou um filho, que é o neto do cara lá. Esse netinho aqui, ó, vai receber ou não, Brunão? Representação, ele vai receber sim, gente. Apesar de ele ter morrido antes, a lei dá o direito desse netinho receber aqui por representação, tá certo? É o artigo 1851, ó. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Então, ó, o velho aqui deixou 1 milhão. O filho tá vivo, vai ganhar 500 mil. Esse netinho aqui vai ganhar a parte do pai dele. 500 mil para ele também, o netinho. 500 para ela. 250 e 250. Ó, gente, um detalhe que já caiu aqui na questão de prova, eu quero falar isso para vocês. Artigo 1852. O direito de representação, ele se dá na linha descendente, mas nunca na linha ascendente. Então, se ele daqui, ó, ele tiver deixado o filho dele, o netinho vai receber. Agora, suponha que ele deixou aqui... Não, o pai dele é o titular da herança, tá certo? Põe que eles estão divorciados aqui, ó. Estão divorciados. Os pais dele eram casados e tiveram esse filhozinho aqui. Só que já estão divorciados. O velho se divorciou dessa velha aqui, que é a mãe desse cara, certo? A mãe dele aqui. Pronto, não precisa nem ser casado, não. Suponha que o avô aqui é milionário, deixa esse cara aqui, e ele aqui é um filho havido fora do casamento. É aquele filho da puta que a gente estava falando agora há pouco, certo? É um filho fora do casamento, que tem a mãe dele aqui, ó, que é a mãe dele, certo? E aí,
esse avô aqui, esse cara aqui da herança, ele morreu deixando esses 2 filhos. Esse é dentro do casamento e esse é fora do casamento. Todos os 2 têm o mesmo direito. Só que antes do velho morrer, esse cara aqui faleceu, não deixou neto, só deixou a mãe dele, a puta maior, certo? Aí a puta não vai receber, Bruno, é foda, né, cara? Nesse caso aí, ela não vai receber, porque a representação, suponho que o velho aqui é milionário, ele perdeu a herança, morreu aqui deixando a herança dele. E aí o filho tá vivo, recebe. Esse filho aqui que morreu, ele não deixou filhos, mas ele deixou a mãe. Aplica o artigo 1852. A representação, ela só se aplica na linha descendente. Se for para o filho dele, para subir para a mãe não vai, a bichinha aqui não vai receber, tá certo? Esse artigo 1852 já caiu, tá, gente? Questão de prova. Então, cuidado para não confundir. Sucessão testamentária, gente. Gente, a sucessão testamentária, ela vai estar prevista a partir do artigo 1857. A lei vai trazer aí, primeiramente, capacidade para testar, capacidade civil, né? Mas a lei abriu uma exceção aqui. Observação, questão de prova, tá? Os maiores de 16 anos de idade podem testar, ou seja, podem fazer testamento. Apesar de não serem ainda capazes plenamente, não terem a capacidade plena, seria aos 18 anos completos, eles podem realizar o testamento, tá certo? Parágrafo único do artigo 1860. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, qual é o detalhe que eu estou chamando a atenção para vocês aqui? Pode vir numa questão dizendo o seguinte: somente podem testar os maiores de 18 anos completos ao adquirir a capacidade plena. Tá falso. É só esses detalhezinhos que vai cair na questão da prova. Então, o parágrafo está escondido ali. Artigo 1860, parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, a lei aqui não está exigindo 18 anos. Para fazer testamento, 16 anos já pode. Tá? Outro detalhe importante, está aqui no 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Ou seja, quando ele fez o testamento, ele tinha capacidade plena. Tinha plena sanidade mental. Aí, ao longo do tempo, ele foi ficando senil, perdeu a capacidade de discernimento, ou seja, essa incapacidade superveniente, ou seja, incapacidade posterior, não retira a validade do testamento, tá certo? Quais são as formas de testamento, gente? Público, cerrado ou particular, tá certo? Testamento público é aquele que você vai lá no cartório, registra, mediante escritura pública, o testamento. Isso é o mais seguro, que é para não ter problema. Testamento cerrado, gente, ele também é uma espécie de testamento público. Só que ele é lacrado, nem o tabelião vê. Por isso é o nome de testamento cerrado. O testamento público, você vai lá e diz para o tabelião: essa casa vai ficar para o Juninho, essa outra para a Mariazinha, essa outra para a Ritinha. O tabelião está sabendo de tudo. É público. Qualquer pessoa pode ir lá e ver o testamento da pessoa, um documento público. Agora, o titular da herança, ele pode muito bem dizer: eu vou fazer o testamento aqui, mas eu quero que ninguém saiba. Eu só quero que o pessoal tome conhecimento dele depois da minha morte, que é para não dar confusão. Oi? Sim, perfeito. O testamento cerrado é um testamento formal. Ele é público também. Ele fica depositado no cartório de registro público. É um documento público. A única diferença é o conteúdo, porque o testamento público ele é registrado no cartório, mas ele é acesso ao público, é um documento público. O testamento cerrado ele também é registrado mediante escritura pública, mas não dá acesso para ninguém, conteúdo lacrado. Nem o próprio tabelião tem acesso àquele conteúdo. Ele recebe lá lacrado. Manuscrito ou digitado por parte do testador, aí ele diz: olha, eu vim registrar aqui no cartório o meu testamento cerrado. Aí, na presença de 2 testemunhas, o tabelião vai dizer que aos dias tal recebeu o testamento cerrado, fulano de tal dos anzóis, está sendo depositado. Basicamente isso, tá?
E o testamento particular, gente, também é possível, mas é menos seguro, né? Porque ele vai ficar na posse do testador. Eu vou fazer um testamento, vou deixar, ó, estou fazendo aqui meu testamento, vou deixar aqui com você, para quando eu morrer, você apresentar. Aí ele tem que estar assinado por, no mínimo, 3 testemunhas. Cuidado para não confundir. Testamento tem que estar assinado por, no mínimo, 3 testemunhas, o testamento particular. É diferente do contrato. Contrato, no mínimo, 2. Testamento tem que ter, no mínimo, 3. Tá certo? Gente, leiam aqui esses artigos posteriormente, ó. É umas regrazinhas do testamento, ó. Ele fala, por exemplo, o cego só permite testamento se for público, né? E algumas regras relativas aqui à realização do testamento. São apenas 3 artigos, vocês vão ler aí como dever de casa, tá certo? Aqui é o testamento cerrado, tá aí algumas regras do testamento cerrado, do testamento público e do testamento particular, tá? Estou entrando aqui na reta final. Gente, eu sei que vocês não lembram disso, por isso que eu vou falar. Quem é de vocês que lembra o que é codicilo? Cadê o Bruno para me perguntar? Fugiu, né? Já foi almoçar, bem a mulher dele chamou ele para almoçar. Gente, eu sei que vocês não lembram o que é o codicilo, gente. Codicilo são as disposições de última vontade que o testador deixa sobre detalhes após a sua morte, como, por exemplo, funeral, quem é que vai, a roupa que quer utilizar, onde quer ser enterrado, se quer ser cremado, se não quer. São disposições de última vontade, mas não obrigatoriamente de caráter patrimonial, são disposições de ordem pessoal. Esse é o chamado codicilo. Tá certo? É um nome que não é tão comum. Cara, codicilo eu já vi em questões, mas em item de questão, não abordando o tema de regulamentação sobre o codicilo. Mas um item de questão, juntamente com outras hipóteses. Aí, para você excluir esse item, saiba pelo menos o que é. Então, quando você imaginar o que é o codicilo, aí você lembra, irmão do testamento. O testamento ele vai dispor do patrimônio. No codicilo ele vai falar de disposições pessoais após a sua morte. Beleza? Gente, ó, leiam o artigo 1961, por favor. São alguns acréscimos que a pessoa vai ser deserdada. Lá no artigo 1814, a gente falou de exclusão da sucessão, aquela questão de homicídio, tentativa de homicídio, tá certo? Aqui a lei traz outras hipóteses que a pessoa também vai ficar deserdada. É quando ela manter relações, por exemplo, ó, relações com o cônjuge do filho, ou o filho manter relações com o cônjuge do titular da herança, tá certo? Artigo 1961 ao 1963 ele vai trazer aqui, ó, outras hipóteses de deserdação. Deserdação não precisa ser aquela questão de homicídio ou tentativa de homicídio. Ofensa física, injúria, ao que a lei está dizendo aqui, ó. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Ele perde a herança. Ele perde a herança. O meninozinho está ali para receber a herança. O velho é riquíssimo. Aí ele arranja uma namorada, né? Ali, uma união estável. Aí o filho dele está tendo relações com a madrasta. Não pode. Vai ser deserdado. Então é uma forma de deserdação. 1961 a 1963, tá certo? Ó, outra hipótese aqui, ó, relação ilícita com a mulher ou companheira do filho, né? Ou seja, o velho ter relação com a companheira do filho. O filho também pode dizer, ó, você está fora da minha linha sucessória. Certo? Então, ó, qual é a observação que eu trago aqui nesse ponto? Além das hipóteses do artigo 1814, que são as hipóteses de exclusão da sucessão, leiam o artigo 1961 a 1963, é onde a lei vai trazer algumas hipóteses de deserdação. Algumas hipóteses de deserdação, tá certo? E o último slide, para a gente finalizar, o último slide aqui da aula de hoje, próximo já seria as questões, eu entrego as questões para vocês no material. Então, ó,
Só a título de conhecimento, se esses nomes aí caírem na prova de vocês, vamos pelo menos saber o que é. O que é sonegado? O que são sonegados em termos de sucessão, direitos sucessórios? Talvez vocês não lembrem. Sonegados são aqueles bens que não são colocados no processo de inventário. Então, por exemplo, o inventariante ele coloca lá 3 bens no processo de inventário, mas tem um bem ali que ninguém sabe. Os herdeiros nem têm conhecimento que esse bem era do titular da herança. Aí o cara não coloca esse bem para poder ele ficar com o bem sozinho. Esse é sonegado. Sonegado vai ser os bens que são sonegados do processo de inventário. Esses são chamados de sonegados, tá certo? São os bens que são excluídos do processo de inventário. Aí eu coloquei aqui uma questão de pagamento da dívida, né? Uma regrinha que vocês aprendem bem básica do direito civil. Artigo 1997. Os herdeiros respondem pelas dívidas? Respondem, sim. Com falecimento, o titular da herança transfere os direitos e também deveres, mas os deveres apenas até o limite da herança que receberem. Isso está aí no artigo 1997. Se não deixar nada, ninguém paga nada. Gente, outra coisa importante, é a penúltima coisa que eu vou falar hoje. Colação. Penúltima coisa que eu vou falar hoje aqui na aula. O que é a colação? Todos os bens que em vida foram objeto de doação do ascendente para o descendente devem ser objeto de colação. Para que isso? Para confirmar. Se ele tiver recebido menos, aí ele vai receber o complemento para igualar a herança. Se ele tiver recebido mais, aí vai igualar a herança com os demais. Colação é exatamente esse procedimento aí, ó. Artigo 2002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, tudo que ele recebeu em vida, ele tem que apresentar ali no inventário, exatamente para igualar as heranças. Porque se ele já recebeu alguma coisa de adiantamento, vai ser descontado da parte dele, ele vai receber só o complemento. Se ele tiver recebido a mais, ele vai ter que devolver. E por fim, no processo de inventário das sucessões, vem a partilha definitiva. O juiz declara a partilha dos bens para cada um dos herdeiros com seu respectivo quinhão, tá certo? Então, gente, sobre sucessões eram essas as informações. A gente finaliza aqui o tema do direito civil. Não deixem de revisar os meus slides antes da prova. Se programe aí até a data da prova, ainda falta um mês, mas são apenas 7 slidezinhos aí. Deem uma revisada, porque direito civil são 8 questões da prova. Uma questão pode fazer a diferença, imagine 8, tá bom? No dia júris a gente vai se encontrar, se Deus quiser, e aí eu pretendo passar para vocês aí as apostas de questões de prova. Das 8 questões, eu quero que vocês façam no mínimo 5. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, um abraço a todos e até a próxima.